É incrível, volta para aquela conversa que a gente estava no começo. O equilíbrio é entender que sim, Jesus está voltando, e sim, tem algo para eu fazer enquanto Ele não vem. São gerações que se entendem. Uma, Jesus está voltando, eu não vou fazer mais nada. A outra diz, eu vou fazer tudo, esqueci que Ele está voltando. Eu quero propor, vamos viver fazendo o que nós temos que fazer, porque Ele está voltando. Então, eu já não trabalho por resultado, mas para ser encontrado fiel quando Ele vier. Porque Ele me ativou para fazer algo. E não tem a ver com a minha capacidade de dar mais fruto do que eu posso, ou de dar mais fruto do que o cara que está do meu lado. Imagina você sendo o cara da parábola dos talentos que recebeu um só. Sou eu. Tem um cara que recebeu 5, outro recebeu 2, eu recebi 1. Eu estou de boa com isso. Eu só não vou enterrar ele. De boa. Amém? Não tem problema nenhum receber 1. O problema é enterrar o que Deus te deu. Amém? Eu quero que você perceba que nessa parábola Jesus está falando da sua vinda. Ele diz, um homem foi para uma terra distante. Então ele deu 5 talentos para um dos seus servos, 2 para o outro e 1 para o outro. Segundo a capacidade de cada um. Cara, Deus sabe. O que ganhou 5 talentos, imediatamente saiu para negociar. E sabe o quê? Ele ganhou outros 5. Incrível, né? Se fosse por resultado, ele ganhava outros 5, depois mais 5, depois mais 10, depois mais 20, depois mais 30, depois mais 40, depois mais 100. Ele virava milionário. Por que não? Não, ele só ganhou mais 5. Só mais. Repete comigo, só mais 5. Ou seja, cara, é só botar para funcionar o que Deus colocou em você. Acabou. Ele sozinho se manifesta. O que recebeu 2, multiplicou 2. Não foi 4, não foi 6, não foi 10, não foi 20, não foi... Só mais 2. Repete comigo, só mais 2. O BO do que recebeu 1, e aquilo ali está para a gente ter temor, é que ele teve medo e escondeu na terra. Um belo dia, o Senhor voltou, e Ele quer contas do que Ele colocou em você. O que recebeu 5 talentos fala, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu ganhei outros 5 para o Senhor. Cara, o cara que tem 10 agora, o cara é o cara, amém? É o cara. O Senhor fala assim para ele, ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí lá vem o que multiplicou 2, ganhou 2, multiplicou 2, cara, só 2. Se ele falou servo bom e fiel porque tem 10, pô, eu acho que ele vai aliviar para o cara que tem 2, né? Tipo assim, aí o cara eu só ganhei 2 e entreguei mais 2. Servo bom e fiel. Não é a respeito de resultado, é a respeito de fidelidade. O BO do que só recebeu 1 é porque ele enterrou. Irmãos, quando eu penso em talento dado por Deus para mim, eu não consigo pensar em nada maior, nada melhor do que o Espírito Santo. Porque eu não sei se você concorda comigo, é impossível um homem fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é obra de Deus. Só Deus faz a obra de Deus. É por isso que Ele teve que dar do seu Espírito para que a gente pudesse, pelo Espírito, fazer a obra de Deus. Então é pelo Espírito que a gente canta, é pelo Espírito que a gente prega, é pelo Espírito que a gente evangeliza, pelo Espírito que a gente ora, pelo Espírito que a gente crê, pelo Espírito que a gente ama, porque a única forma de você fazer algo de Deus nessa vida é com o Espírito dele mesmo. Um homem não tem condição de fazer a obra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para fazer a vontade dele. Amém? É a respeito de fidelidade e não de resultado. A parábola da vinha, ela é fantástica. Um homem tinha uma vinha. De manhã ele sai, vê uns caras na praça ociosos, ele fala, ei, vão trabalhar na minha vinha, eu pago vocês o salário de um dia. E eles vão. Ao meio-dia, ele passa de novo pela mesma praça. Tem outros caras ali de boa, falando de futebol. Aí ele fala, ei, o que vocês estão fazendo aí? Vão trabalhar na minha vinha, eu pago para vocês um salário. E eles vão. 5 horas da tarde, está quase acabando o dia, cara. Ele passa pela praça, ainda tem uns caras lá de boa. Ele fala, o que é que vocês estão fazendo ociosos até agora? E eles dizem, ninguém nos contratou, cara. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém ativou a gente. Ele fala, eu ativo, ainda dá tempo, vão trabalhar na minha vinha. E eles vão. Então o Senhor, ao final do dia, começa a pagar o salário e começa pelos últimos, pelos que trabalharam 1 hora só, e dá um salário de um dia,
Os caras, os primeiros falaram, se esses caras receberam o salário de um dia, imagina nós. Receberam de um dia também. Sabe por quê? Porque não é sobre resultado, é sobre você ser encontrado fiel quando ele vier. Meu irmão, Deus me deu uma palavra que salva pessoas. Eu não vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, eu não tenho condição disso, mas eu espero que até o último dia eu esteja ativo no que Ele me ativou para fazer. É simples assim, é a respeito de fidelidade. Perceba que quando perguntam para ele quando será o fim dos tempos, ele dá uma lista de coisas, cara. Vocês vão ouvir falar de maremoto, de terremoto, de peste, de reino contra reino. Então vocês serão odiados de todos por amor do meu nome. Vocês vão ser mortos, vocês vão ser expulsos das sinagogas. Muitos vão de se trair, de se odiar. A iniquidade vai aumentar por causa do amor que está se esfriando. Mas esse evangelho será pregado em toda a terra. E aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Meu irmão, eu parei de me comparar com os outros, cara. Eu tenho olhado para a vida de um homem na Bíblia, e esse cara tem me inspirado, que é o profeta Daniel. Um cara que a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele é um jovenzinho, como vocês. Babilônia toma Jerusalém, toma Judá, eles são levados como exilados, e aqueles que eram da parte mais nobre do povo foram escolhidos para serem instruídos na lei dos caldeus para servir Nabucodonosor, dentro de Babilônia. Daniel e seus amigos estão nesse bolo. Então foi dado a eles comer da comida do rei, cara. Cara, isso não é qualquer coisa. Você está vindo como escravo para uma terra e te dá de comer da comida do rei. Ele propõe no seu coração de não comer daquela comida. E não é porque a comida era estragada ou ela era do diabo. Eu percebo, cara, o coração dele estava voltado a se consagrar para Deus, cara. Ele falou, eu vou me consagrar para Deus. Então, uma coisa simples, a alimentação dele é diferente. O famoso jejum de Daniel. Isso é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. Aquele rei morre, seu filho assume o poder. E o seu filho, um belo dia, está tomando todas com as mulheres dele, com os amigos. E ele tem uma bela ideia, traz aquelas taças que meu pai trouxe lá, daquele povo lá de Israel, traz aquelas taças do templo, vamos tomar nelas, que elas são de ouro. Eles começam a beber nas taças que vieram do templo do Senhor, cara. Na hora que eles estão lá muito loucos, aparece uma mão escrevendo na parede uma coisa que ninguém entende. Todo mundo começou a se tremer, ficou desesperado, o temor veio, porque é o próprio Deus que está escrevendo aquilo. Ele ficou com as pernas trêmulas e ficou, quem pode decifrar isso? De repente vem uma mulher e diz, acho que foi a mãe dele, se eu não me engano, tem um Daniel aqui do tempo do teu pai, que ele era bom nesse negócio de sonho, ele ajudou teu pai em umas questões, ele ainda está aí. Manda chamar. Então lá vem o velho Daniel. Amém? Sabe o velho Daniel? Lá vem o velho Daniel. Está lá jogado na Babilônia. Aí o reizinho fala assim, ó, és tu ainda o mesmo Daniel? Porque se você decifrar o que está escrito aqui, eu vou te vestir de púrpura, vou colocar ouro no teu pescoço, vou te dar um monte de presente. Aí Daniel responde assim, eu sou sim o mesmo Daniel, os teus presentes você pode dar para outro. Meu, é o mesmo cara, velho. É o mesmo cara. Sabe aquele jovenzinho que tinha um coração disposto a se consagrar para Deus? O velho Daniel ainda é aquele jovenzinho, cara. Atravessa reino, atravessa governo, e o coração dele ainda está querendo agradar a Deus. Ele fala, olha, o que está escrito ali é o seguinte, se pesado foste na balança e achado em falta. Teu reino foi contado e foi dividido. Cara, tu está lascado. Naquela mesma noite o rei morreu. Veio outro reino. E tomou posse. O rei do outro reino, já o terceiro, gostava de Daniel, cara. Só que uma galera tinha inveja dele. E falou, vamos incentivar o rei a baixar uma lei que quem adorar outro Deus que não seja ele pelo período de um mês vai ser lançado na cova dos leões. Bora. O rei concorda, é legal essa daí, selou. A lei deles, a lei do medo e dos persas não pode ser revogada, selou. Só que Daniel continua orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, porque ele não está nem aí, ele ainda é o mesmo cara, velho. Não tem lei que faça esse cara parar de amar a Deus. E os caras falam, olha, aquele Daniel lá foi pego. E o rei fala, eita, eu assinei o negócio mesmo.
Eles vão lançar Daniel na cova dos leões e o rei fala assim: o teu Deus, a quem tu serves, a quem tu amas, ele te livre dos leões. E jogam Daniel. E naquela noite, meu irmão, quem jejuou foram os leões. Deve ser uma coisa muito boa ser rei, né? Porque diz a Bíblia que o rei jejuou a noite inteira. Pô, eu jejuo a noite inteira. Ser rei é bom, não é? Ser rei é bom. Então o rei vai lá de manhã de cantinho e... Daniel, por acaso, o teu Deus te livrou? E Daniel está lá de dentro, fazendo cafuné no bichinho. Me livrou, está de boa aqui. Uou! É o mesmo Daniel, cara.